Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Hoje eu quero falar sobre no dia da angústia. Amém? Salmo 20. Diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém? Ore comigo por um momento. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, celebrando, bendizendo e adorando o Teu santo nome. Seja este um tempo em que a Tua voz, a Tua palavra, seja poderosa sobre a nossa vida. Nós oramos para que nada e ninguém, nem mesmo a minha pessoa, seja influência, Pai Santo, para aquilo que o Senhor quer revelar e levar ao lugar mais íntimo da nossa vida. Ó Deus, muito mais do que aquilo que desejamos, seja aquilo que precisamos ouvir esta noite. Seja o nosso coração como terra fértil, onde esta palavra como semente caia e frutifique. Ó Deus, e ela dê muito. Tantos frutos, Pai, quanto o Senhor espera poder colher de nós. Nós te louvamos por isso e pedimos a Tua graça sobre nós neste tempo. Espírito Santo, conduza-nos neste tempo. No nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, igreja? Amém. O Salmo 20 possivelmente diz respeito a um momento no Antigo Testamento que está lá em 2 Samuel, capítulo 10, de 1 a 19. Que momento é esse? Naás é o nome dele, rei de Amon. Esse povo é conhecido na Bíblia como o povo amonita, inimigo de Israel na época do rei Saul. Mas percebe-se que de alguma forma este rei foi favorável ao sucessor de Saul, que foi o rei Davi em Israel. Se ele foi inimigo de Saul, não foi assim com o novo rei de Israel chamado Davi. E Davi fala de um momento em que tentou ser agradável com o filho desse rei, o filho de Naás. Seu nome é Anum. Davi queria tão somente ser agradável, retribuir um favor, reconhecer o que Naás havia feito por ele. E por conta disso, Davi envia homens com um gesto de reconhecimento pela morte de Naás a seu filho. Mas esse filho de Naás, chamado Anum, infelizmente é influenciado, aconselhado de forma equivocada e estúpida. E acaba por entender o gesto de uma maneira negativa. Alguns conselheiros de Anum diz para ele o seguinte: olha, você acha que os homens de Davi estão aqui? Porque é isso que Davi fez. Davi enviou alguns homens até a ele para poder agradá-lo, para poder reconhecer o bem que o seu pai havia feito. Mas os conselheiros de Anum dizem: olha, Davi, ele está
ele está tendo uma estratégia, ele não está vindo aqui para agradar, para reconhecer favor, ele está aqui com segundas intenções, ele quer alguma coisa, ele vai, de alguma maneira, intervir contra nós. E, infelizmente, Hanum dá ouvido aos seus conselheiros desta maneira. E por conta dessa compreensão errada, pelas influências erradas, o que Hanum faz? Pega os homens de Davi e os humilha, arranca-lhes a barba, tira-lhes as roupas e deixa-os de maneira completamente humilhados. E manda-os de volta. Hanum sabia que isso poderia ser o motivo ou o estupim de uma guerra, uma vez que ele estava lidando com um rei chamado Davi. E por saber disso, ele começa a contratar homens de outros reinos, porque já esperava que Davi reagisse. E numa conta por baixo, ao que tudo indica, Hanum contratou em torno de 33 mil a 40 mil homens. 33 mil homens somente de outros reinos. Sem contar os cavalos de guerra, os carros de guerra, as lanças e tudo aquilo que foi construído por conta de um preparo para esta guerra. Detalhe, é neste ambiente que o Salmo 20 é escrito. E é esse momento que Davi, olhando para tudo isso, depois você pode conferir lá em 2 Samuel 10, de 1 a 9. O rei Davi está a caminho então desta guerra. Mas antes de ir para esta guerra, ele para no santuário para adorar a Deus, para estar junto com os sacerdotes do santuário. Então veja, do versículo 1 ao versículo 5, é uma parte escrita diretamente ao rei. E ao que tudo indica, no intervalo do versículo 5 para o versículo 6, acontece um momento de extrema adoração. Sacrifícios são feitos no santuário, na expectativa de que Deus se agrade e ajude Davi, juntamente com o seu exército, a vencer essa guerra com Hanum. Davi também sabia que esse rei estava se preparando com muitos homens, muitos cavalos de guerra. Então ele para, antes de prosseguir, e adora a Deus, entrega ofertas, faz sacrifícios. E é a partir então, logo após esse sacrifício, que se inicia o versículo 6 até o 9, dizendo a respeito de uma palavra profética, respondendo o que haveria de acontecer: a vitória. Eu fiquei pensando a respeito do comportamento do rei frente a uma guerra. Não importa o que ele enfrentasse, Davi, ele não tinha certeza da vitória enquanto não entrasse na presença de Deus em humildade e pedir a vitória. Até esse momento, Davi é um homem muito humilde. Apesar de rei, apesar de majestoso, apesar de saber que Deus estava ao seu lado, ele era um homem simples e humilde quando se tratava de encarar uma guerra. O fato de ter vencido Golias não trouxe ao coração de Davi qualquer orgulho, qualquer altivez, não. Davi foi um homem que, mesmo tendo vencido Golias, mesmo tendo sido exaltado pelo povo, quando caminhava para a guerra, parava para dizer: Senhor, eu preciso da tua presença. Um rei escolhido não dava até então qualquer sentimento ou convicção de que venceria qualquer batalha. Davi aqui foi dependente de Deus. Não ia às guerras sem que Deus fosse com ele. Eu creio que esse texto ele tem algo a nos ensinar a respeito das angústias da qual nós vivemos nos dias de hoje como meros mortais. Por vezes nós olhamos para alguns personagens da Bíblia e perdemos o entendimento de que
Eram homens sujeitos às mesmas tentações, tinham os mesmos medos, sofriam de ameaças, sofriam por dentro, tinham angústias. Eles não eram super-homens, dotados de um dom extremo, apenas homens dependentes de Deus. Enquanto dependeram de Deus, o Senhor mostrou a sua glória e o seu poder. Porém, quando abriram mão de Deus, Deus também não pôde mais estar com eles, e por isso colheram as consequências disto. Escute, hoje ainda não é diferente. Deus não mudou. Os homens, enquanto dependem de Deus, podemos e veremos a glória de Deus sobre nós. Mas no momento em que abrimos mão do nosso Deus, já não podemos ter certeza da vitória. Então caminhamos aqui esta noite. O que é a angústia? Me chama a atenção a angústia neste texto. Um termo muito usado pelos salmistas para falarem a respeito da condição da alma humana em tempos difíceis. E aqui, em especial, a angústia no coração de um rei, um homem escolhido por Deus. Me chama a atenção, muito embora fosse um rei, ele completamente submisso aos sacerdotes no santuário. O rei submeteu-se e acreditou na palavra dos sacerdotes quando se tratava de ter que vencer uma guerra. O livro de Salmos ele é marcado como o livro que fala da alma humana, de forma direta, verdadeira e por que não dizer certeira. E um dos termos mais ouvidos enquanto lemos este livro é a palavra angústia, que tem por palavras sinônimas tribulação, aflição, são palavras que têm a ver com a angústia humana. O que é a angústia? Ela pode se assemelhar a uma ansiedade. Mas a marca da angústia é que ela vem acompanhada de uma dor na alma. Dor esta que podemos chamar de uma espécie de tormento, que causa sofrimento. Você está aqui ainda? Você está aqui ainda? Amém. Você pode achar um pouco estranho o que eu vou te dizer agora. Mas a angústia é algo que todo ser humano precisa aprender a lidar. É a experiência através da qual a gente, escuta, toma consciência de quem somos. Por vezes nós ouvimos o termo angústia ela é mortal. Faz sentido. Porque infelizmente, repito, infelizmente, algumas pessoas se dão conta da angústia somente quando a morte se aproxima. A origem da palavra, por incrível que pareça, significa misérias. Muito embora vivamos numa sociedade hedonista, o que é isso? É uma sociedade que ela tem o desejo ardente de viver e sentir e ter experiências prazerosas. A nossa sociedade é uma sociedade que ela é evitadora a qualquer custo. Ela luta contra os desafios da dor. Ela luta contra as angústias. Se ela puder fazer qualquer coisa para fugir da angústia, isto ela faz. Mas eu preciso dizer aqui esta noite, a angústia ela é constitutiva do ser humano, faz parte do ser humano. Talvez um dos grandes dramas que nós vivemos hoje está na criação dos filhos. E eu acho que você que tem criança, tem filhos, já passou por isso. Nós estamos vivendo um dilema tão grande hoje com relação a essa questão da angústia, que a gente tem acreditado piamente que a angústia é algo muito, muito ruim. É verdade, ela não é completamente boa. Mas escute, ela não é completamente ruim. Quando a gente começa a lidar com crianças, a gente começa a entender como é que as pessoas estão tratando a angústia de suas vidas. Pais que não têm tempo com os seus filhos, e porque não têm tempo com os seus filhos, eles
querem, na verdade, compensar esse momento de uma outra forma, e a outra forma que eles têm para compensar isso é dando espaço para que a criança faça qualquer coisa. E os pais não conseguem dizer não. Por que não? Porque não angustia. O não para a criança pode trazer algum trauma para ela. Dizer não para a criança pode ser algo completamente estranho para a criança. Eu não quero que o meu filho ele se angustie. É um dos grandes problemas do qual nós estamos vivendo hoje a nível de família com relação à criação de filhos. O que muita gente não sabe é que quando uma criança, desde pequena, ela não passa pela angústia, muito possivelmente, enquanto adulto, pode se preparar, porque nós teremos uma pessoa completamente doente. Eu estava estudando sobre isso, lendo alguns vídeos, e eu estava lendo a reportagem feita aqui no estado de Minas, a respeito de mães com a ideia de tentar suprir, fazer com que a criança não ficasse triste por conta de perdas que ela estava tendo, o cachorrinho que morreu, o brinquedo que quebrou, né? A amiguinha que não veio para poder estar junto. Então todas essas coisas que os pais vão cercando e vão dizendo assim, ai meu Deus, ela não pode chorar, ela não pode ficar triste, ela não pode se angustiar. Olha para mim, põe teu olho em mim aqui. A angústia é parte do ser humano desde quando ele nasce. Criança vai ter que aprender a lidar com não desde pequeno. Caso contrário, nós teremos adultos completamente fracos, imaturos, incapazes de lidar com os tombos da vida. Você está aqui ainda? Vamos caminhar? Amém. Aprendendo então a lidar com a angústia. Versículo 1. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. O salmista está no santuário e se sente aflito. Lembra quando eu falei para você que Davi agora nesse momento está no santuário? Ele entrou na igreja dele daquela época. E cheio de angústia. Por quê? Porque ele está a caminho de um evento que não dá para fugir. Davi está frente a um evento ameaçador, aonde ele sabe que a morte é uma realidade. Está frente ao quê? Uma guerra. Não dá para escapar. Muito embora sendo um homem, um rei, segundo o coração de Deus, ele não deixa de estar inquieto, angustiado. Chama ainda mais a atenção quando o salmista faz relação da angústia com o tempo. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O que faz pensar que não se pode fugir desse tempo, desse momento da nossa vida. Como estudante de psicologia hoje, eu estou lidando com alguns dilemas dessa área da ciência. E é interessante como o sistema lá fora, do nosso mundo, propõe um tipo de vida da qual parece que não se pode e não se deve ter angústia. Os estudiosos do interior humano são completamente contra isso. Porque lá fora, a gente anda vivendo uma proposta de vida onde as pessoas são orientadas a esconder, a se esquivar, a evitar a angústia. Parece que a qualquer sensação de angústia, as pessoas desmontam, elas desistem. Ou então, primeira coisa, elas correm para o remédio. Vivemos uma geração em que vidas estão perdendo a oportunidade do amadurecimento da alma. Então escuta bem, eu não estou dizendo para você que a angústia é boa, porque ela não é fato, não é. Não estou dizendo para você
que para você ser maduro, você tem que viver na angústia completamente. Também não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, que para nós, você, crescermos a nível de interior humano, de alma humana, nos sentimentos, nas emoções, nas nossas relações, para eu tomar consciência de quem eu sou, eu preciso passar pela angústia. É para isso que ela serve. Amadurecer as sensações. É na angústia que eu me dou conta, olha aqui para mim, das minhas misérias. É por isso que é angústia. Porque é na angústia que eu paro e eu mergulho dentro de mim e começo a me dar conta de como é que é a minha vida. E como é que eu lido com ela. O salmista diz, e ele nos dá a direção de que enquanto ele estava vivendo um tempo de angústia, a primeira saída que ele encontra é se apegar ao nome de Deus. Era estar em Sião, ou seja, o lugar onde a presença de Deus estava. Está aqui ainda? Tempo de angústia é tempo de entrar na presença de Deus. Por incrível que pareça, tempo de angústia é um tempo em que a gente tem que aprender a adorar, louvar, esperar. Ofertar. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da vida. Quando a angústia toma conta, um dos primeiros passos é que a gente definitivamente entre na presença de Deus, com tudo que somos, com tudo aquilo que temos. Está aqui ainda? Versículo 4, falando de um desejo que Deus certamente ouve. Olha só o que diz o versículo 4. Deixa eu te lembrar uma coisa. Do versículo 1 ao 4, muito embora tenha sido Davi que escreveu, ele está falando o que os sacerdotes disseram a ele. Viu? Olha o que os sacerdotes dizem a Davi. Conceda-te, Deus, o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Conceder o desejo do coração aqui, olha que coisa louca. Conceder o desejo do coração aqui é levar a cabo os planos. Que planos? O plano é vencer a guerra. Esse era o plano de Davi. Qual é o grande desejo de Davi nesse momento? Vencer a guerra. Detalhe, Deus estava atento ao que estava acontecendo e ao mesmo tempo entendendo a seriedade da causa. O desejo de Davi era pertinente, era viável. Deus estava disposto a ouvir esse tipo de desejo. Então agora, eu fiquei pensando o que isso me ensina, o que isso nos ensina. Imagine você, se faz sentido, eu simplesmente abri no Salmo 20 e vim aqui no versículo 4 e dizer assim para uma pessoa que precisa de Deus na vida dela: olha, conceda-te, Deus, o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Você receberia essa palavra? Quem não receberia, né? Você está aqui comigo ainda? Quem não receberia? O problema é que eu estou tirando esse versículo de um contexto de guerra. Eu estou desconfigurando. Eu não estou pregando a palavra como ela é. Eu não estou falando para as pessoas da maneira correta o que Deus está tentando falar a elas. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Para mim, para nós aqui essa noite? É que a gente precisa parar com essa mania de tentar deixar as pessoas felizes
ainda que elas estejam caminhando para o inferno. Você está aqui ainda, não? A gente ama pegar uma palavra descontextualizada e colocar na vida de alguém e dizer que é Deus que está dizendo. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou de um tempo onde a minha vida ela era guiada por profecias e revelações. Vocês já sabem disso. E até hoje, eu sou marcado por uma visão em que pessoas faziam fila na vida de uma determinada pessoa que orava e revelava e tinha visões e tinha profecias. E as pessoas iam para lá angustiadas. Quantas pessoas não apareciam completamente angustiadas para poder receber uma oração e saber o que Deus tinha para falar sobre a sua vida? Eu era uma delas. A minha adolescência toda, eu sempre acreditei piamente de que essas pessoas tinham a palavra exata de Deus para a minha vida. E quantas vezes as pessoas iam lá e ao invés de falar o que Deus queria falar, não. Elas simplesmente fechavam a Bíblia, faziam um sorteio da palavra, e a palavra que abrisse ela dizia para outra, e olha, Deus está falando assim para você. Algumas saíam saltitantes, outras nunca mais voltavam. Começamos a entender e precisamos nos dar conta que aquilo que nos salva no dia da angústia, em primeiro plano, é Deus e sua palavra. Mas para isso nós precisamos manifestar a palavra de Deus como ela é. Amém? Às vezes nós estamos vendo a pessoa caminhar para o inferno, ela está a caminho de algo que vai destruir a vida dela, e a gente está lá passando a mão na cabeça, dizendo para ela assim, olha, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor pode ficar tranquilo que o Senhor vai intervir, o Senhor vai mudar, e ela caminhando no inferno, continua no pecado, continua na vida errada, e a gente está passando a mão na cabeça dela, não é assim que funciona. Fala a verdade, olha aqui para mim, põe teu olho em mim, com muito, muito, muito amor, mas fale a verdade. Esse é o nosso desafio. Amamos a verdade e pregamos a verdade como ela é. O que Deus vai fazer depois? Deixa que Deus faz, fique tranquilo. É o Espírito Santo que convence, não sou eu nem você. Amém? Amém? É. Edificando uns aos outros, no versículo 5 diz assim, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Observe que os sacerdotes falam de tempo futuro. Está falando aqui do que vai acontecer. Está pedindo para aquilo que vai acontecer. Eles estão falando palavras de fé, profetizando sobre a vida do rei. E olha que coisa poderosa. Enquanto o sentimento de angústia toma conta das sensações de Davi, porém, contrário a isso, é a palavra de Deus que vem contrário a todas essas sensações. Está dizendo assim, olha, vocês vão se alegrar, exageradamente vocês vão erguer bandeiras. E aqui está dizendo o seguinte, olha, vocês vão celebrar levantando bandeiras antes mesmo do resultado chegar. Vocês precisam começar a ver a vitória que Deus está trazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Deus, em tempos de angústia, precisa aprender, olha para mim, a falar. Falar. Olha a frase que eu ouvi esses dias. Diz assim: diga aquilo que te incomoda. Diga aquilo que está te incomodando na mesma hora. E não quando está insuportável. Assim,
poderá usar suas melhores palavras e não suas melhores ofensas. Em tempos de angústia, nós temos talvez o hábito de começar a reproduzir aquilo que a angústia começa a gerar em nosso coração. O que Davi nos ensina nesse salmo é o seguinte: olha, quando você estiver angustiado, quando você estiver enfrentando a angústia, pelo amor de Deus, que você comece a entender e a falar coisas completamente contrárias à sua angústia. Você está tomado de medo, você está cheio de ameaça, você está com algo muito ruim no seu coração, você está atormentado por alguma coisa. A palavra de Deus diz para você assim: olha, que você na verdade comece a falar totalmente o contrário do que você está sentindo. E o detalhe: a gente precisa começar a falar e a profetizar, e a dizer palavras de fé, depender e acreditar que Deus se envolve com as nossas guerras. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Deus se interessa pela sua guerra. E sabe qual é o detalhe mais interessante que eu captei aqui? É que eu estou vendo, na verdade, um sacerdote ministrando a um rei. Isso nos ensina muito. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, no Novo Testamento, tanto quanto no Antigo, nos ensina exatamente a mesma coisa. Que a gente precisa, olha aqui para mim. Você sabia que parte dos nossos cânticos precisa ser para animar o nosso irmão? Você sabia disso? Está na Bíblia. Você sabia que às vezes eu preciso cantar dizendo para o meu irmão, meu irmão, levante-se, alegre-se, porque o Senhor é a tua força. Você sabia que a Bíblia diz que eu preciso andar com os meus irmãos aconselhando-os mutuamente para que eles sejam edificados? A Bíblia diz que eu preciso cantar hinos, salmodiar, orar junto, para a gente poder, na verdade, se ajudar em momentos difíceis. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz assim: consolai-vos, ou seja, ajudem, animem, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Efésios 5,19, conversem entre si a respeito do Senhor. No tempo da angústia, com quem que você anda? No tempo da angústia, você anda com quem? Você ouve que voz? Conversem entre si a respeito do Senhor, olha aqui. Citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre deem graças por tudo a nosso Deus Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa-me te dizer algo. Se você é um filho de Deus que caminha sozinho, no tempo da angústia, muito dificilmente você irá vencê-lo. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, aconselhe um ao outro, esteja perto, fale da palavra, ministre a vida do outro, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você está isolado? Está sozinho? Como casal? Como indivíduo? Como família? Você está trilhando um caminho perigoso. Você pode até não querer falar, pastor, eu não quero falar das minhas angústias para as pessoas. Tudo bem. Você pode até não querer falar, é um direito que tem. Mas o tempo da angústia, você precisa aprender a estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a palavra certa.
Eu e você, no tempo da angústia, preciso aprender a ouvir uma palavra que não a minha. Porque a minha talvez já esteja contaminada pela angústia. Eu preciso estar com outro, porque eu preciso ter um olhar da vida, um olhar do futuro, um olhar de fé, que talvez não seja mais o meu, porque o meu já pode estar contaminado. Em tempo de angústia, escute, eu preciso aprender a ser edificado. Está na angústia? Está passando por um período angustiante? Esse é o momento em que você precisa se abrir para ser ministrado, estar perto das pessoas certas, ouvir a palavra certa, que é a palavra de Deus. Amém até aqui? Versículo 6, e aqui dá um salto, porque no versículo 5 acaba e ministrações, ofertas, sacrifícios foram feitos. Um grande culto aconteceu. Agora sei, olha como muda a fala do sacerdote. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, o rei. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador de sua mão direita. Olha a palavra que o sacerdote tem para o rei, logo depois em que eles adoram. Você não vê aqui escrito nenhuma fala no Salmo dizendo assim: Senhor, livra o teu servo da angústia. Não existe essa fala aqui. Olha que coisa maluca. Você não vê aqui: Senhor, pelo amor de Deus, não me permita passar pela angústia. Não existe essa fala. Então deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Deus, você está aqui ainda? Você está aqui ainda? Deus não nos livra da angústia. Ele nos ajuda a passar por ela. A angústia é parte da trajetória da vida cristã. Sem ela a gente não amadurece. Amém? Segundo, quando eu falo que no meio da angústia nós precisamos falar a palavra de Deus, eu não estou falando de confissão positiva. Eu não estou falando aqui da gente, na verdade, ficar a palavra e ficar repetindo como se a palavra tivesse uma força, como se fosse uma simpatia para poder mudar a minha vida. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da palavra que nós confiamos, cremos, andamos nela, e porque nós cremos nela, ao confessar, nós sabemos que Deus cria em nosso favor. É a palavra de Deus sendo falada como forma da gente calar essa voz errada, equivocada no tempo da angústia. Terceiro momento. É o momento de crermos em Deus como nunca. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que, na maioria das vezes, para a maioria dos cristãos filhos de Deus, poucos têm um encontro tão profundo com Deus quando numa crise de angústia. O Deus que você serve não é um Deus comum. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, talvez você não tenha noção da luta que eu tenho vivenciado por conta da angústia em meu coração. Meu querido, você está com uma oportunidade sobrenatural
em mãos. Poucas pessoas sabem o que pode acontecer quando, num tempo de angústia, uma pessoa entra num quarto, fecha a sua porta, geme, chora, grita, urra perante Deus em relação à sua dor. E não fique preocupado, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então Ele está de olho em você. Vive na angústia, está passando por um tempo de angústia profunda, o Senhor tem olhado para a tua vida. Versículo 7, superando a angústia, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. É declarado ao rei que Deus lhe dará a vitória. Os sacerdotes já estão prevendo que os inimigos são muitos, estão apostos, são muitos homens preparados, são muitos cavalos de guerra, são muitos carros de guerra, são muitas lanças. Mas o que o sacerdote está dizendo a Davi é o seguinte: olha, há muitos homens, muitos carros, muitos cavalos, muitas armas, mas você vai com aquele que fez o cavalo, que fez os homens, que conhece o inimigo na guerra e que, acima de tudo, vai à frente da sua vida enquanto você guerreia. Mas o que o sacerdote está dizendo para Davi é o seguinte: confie. A palavra-chave para a angústia é confiança. O oposto na Bíblia de angústia é confiar completamente em Deus. Se angústia é a incerteza, é aquilo que nos escapa a mão, é aquilo que a gente precisava ter o controle, mas se escapou. Se angústia é aquilo que de alguma maneira está me trazendo algum tipo de dor, alguma proximidade de morte. Se angústia é essa expressão de medo, de ameaça, de insegurança, de incerteza, eu quero dizer para você esta noite: confie no Senhor dos Exércitos, porque Ele é contigo nesta guerra. Qual a origem da sua angústia? Talvez você esteja enfrentando uma doença terrível, uma situação financeira inesperada, terrível, desemprego, uma relação familiar conturbada. Talvez uma situação em que você esteja de mãos atadas e não pode fazer muito. Talvez esteja vivendo uma crise existencial, questionando Deus e o mundo. Pode ser crise da sua pessoa, crise ministerial. Seja qual for o seu problema, este é o momento de você olhar para Deus e não abrir mão dele. Porque Ele está com você nesse momento tão crítico que você está vivendo. Eu quero terminar concluindo com algumas palavras. Primeiro, se você está passando por um tempo de angústia, em frente. Em frente. Eu conheci um amigo pastor que ele dizia o seguinte: Edu, você está andando em frente, se você encurvou, em frente, se você ficou de joelho, vai para frente, se você está arrastando, é para frente, mas nunca pare. Nunca.
em frente. É Deus quem nos diz isso hoje. Porque se Ele me assiste, se Ele está comigo, se eu olho para o meu entorno e eu vejo um exército tentando batalhar contra mim, meu querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, profetize, abra a tua boca. Não permita que as palavras de angústia prevaleçam na tua mente. Brigue, enfrente, reaja. E uma delas é: diga a palavra, corra para a palavra, leia a palavra de Deus, envolva-se com a palavra de Deus, pense a palavra de Deus. Estou dizendo que se por uma eventual... Pastor, e se a gente não conseguir sair da angústia? É sinal que de alguma maneira a angústia já está mais forte do que você mesmo. Então agora é hora sim de você, na verdade, procurar um terapeuta, procurar algum tipo de tratamento. Não sou contra, de maneira nenhuma. Mas antes que chegue nesse nível, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: olha, envolva-se, fale a palavra de Deus, envolva-se com a palavra de Deus, pense na palavra de Deus. Eu tenho dito às pessoas, porque elas chegam para mim e dizem assim: pastor, será que a terapia ajuda? Será que a terapia cura? Eu falo assim: terapia não cura ninguém. Quem cura é Deus. Terapia é bênção. Terapia vai lá porque você aprende a falar, aprende a colocar para fora, aprende a expor sua própria vida. É muito bom, é maravilhoso. Até aí é uma parte. Mas quem cura é só o Senhor. Terceiro, talvez o mais desafiador. Olhe para mim. Aprenda a celebrar no meio da angústia. Não dá para dizer amém direito, né? Como é que você vai cantar na angústia? Como é que você dança na angústia? Porque quando a gente começa a cantar na angústia, a gente chora, né? A gente não sabe se canta ou se a gente chora. Não tem problema. Então chora. Procure os cânticos que você sabe que tem desrespeito ao momento que você vivencia. Mas que no final desse cântico você encontra assim: o Senhor me dará a vitória, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não vai escapar de mim, eu sei que eu não fujo aos teus olhos, eu sei que o Senhor na verdade jamais vai... E não vai, Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Ele se importa com a sua, a minha e a nossa guerra. Aprenda a celebrar como Davi fez. Tempo de angústia, adore, celebre, louve e diz: Senhor, eu canto já a vitória que será minha, do jeito que você cantou aqui. Eu estava feliz da vida ali atrás, vendo o cântico, eu falei: Senhor, vou falar sobre isso hoje. E é isso mesmo. Por último, eu termino. Olhe para Deus, queira Deus, fale com Deus, peça a Deus, nunca se afaste de Deus. Eu quero ler uma oração que li esses dias e eu falei: quero terminar a ministração de hoje desta forma. É a oração de um pastor chamado Josemar Bessa. Diz assim: ó Deus, ajude-nos a aceitar más notícias, sejam elas chocantes, decepcionantes, irritantes, notícias que podem acabar com a nossa alegria.
Ajude-nos a aceitar as más notícias, não com um encolher de ombros, mas faz-nos aceitar as más notícias curvando os joelhos. Curvar os joelhos não com uma atitude passiva, mas com uma atitude de rendição ativa ao Deus, escuta, que faz tudo cooperar para o nosso bem. Pela verdade e poder do Evangelho, faça disso o nosso coração, Pai. Conceda-nos corações de boas novas em um mundo de más notícias. Liberte-nos para confiar mais e nos preocupar menos. Liberte-nos para orar mais e tentar controlar menos. Liberte-nos para adorar mais e nos preocupar menos. Afinal, Tu nos fizeste justos em Cristo. Agora, nós somos pessoas menos instáveis quando estávamos lá fora se comparado. E é verdade. Hoje, porque você tem Deus, porque eu tenho Deus, quando a angústia vem, por mais que ela nos abale, nada pode nos tirar do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Fome, espada, nudez, altura, profundidade, largura, extensão, morte, dor. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Amém? Amém? Fique de pé.